O povo tá tudo aí. Então, Coisa estamos linda. prontas. Tá, vamos ver aqui se a gente coloca a exibição em galerias. E aí vocês teriam que ser as pessoas. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Daniele, mais. A Daniele não quer. Mas, Daniele, pelo amor de Deus, vai às 3 com o vídeo, então. Vai você, a Maria. Maria. Ah, prof, sério, Não, eu tô prof, Bem muito vídeo bonito. feia. não. Tô muito Vídeo Gente, feia, não, mas daí, prof. juro. como é que vocês vão explicar um negócio sem a gente ver Não, as prof, pelo amor pessoas? de Deus, vídeo não. Tá, mas Eu aí acho eu vou ficar aqui Eu que olhando. tenho vídeo. Aí Eu tô acabada. eu vou ficar olhando com essa cara de Eu tonta vou aqui, colocar uma parada. foto, então. Bota uma foto. Tá, mas Vou colocar então uma foto, partilha. Então partilha um slide, não sei, gente, por favor. Eu vou partilhar o slide. Mas se precisar de vídeo, Jesus. Pode compartilhar já? Olha, só que eu quero saber o seguinte, qual que é a diferença de vocês aparecerem aqui e vocês aparecerem lá na faculdade? Lá na faculdade não tem olheira, certo? Lá Na eu me faculdade eu arrumo, me maqueio, né? Aqui eu tô com pijama. Entendi. Faz 40 dias que não sabe mais nem o que é pentear o cabelo. Exatamente. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu te entendo. E Tá de bom. piedade, professora. Não, só que... Quarentena. Ó, pessoal, aí se vocês não entenderem direito essa parte da aula, é culpa delas. Tá? Nossa, Jesus. Se precisar, eu abro, mas eu não gostaria. Pessoal, querem fazer uma votação? Ai, professora, não, pelo amor de Deus, sério. Se vocês votarem que sim, todo mundo vai ter que usar, né? Câmera, ué. Então manda lá a votação. Não, Maria, pelo amor de Deus, Maria. Ninguém vai votar. Bom, pra todo caso, eu vou passar um batom. Na dúvida, né, Fia? Era uma boa. Sabe o que eu fazia bastante quando eu tava muito, assim, eu dava umas aulas 7 da manhã e tava muito acabada, eu usava óculos, né? Óculos de grau ali pra dar aquela, tipo... Eu tô. Então, fica a dica que dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha, porque daí você dá uma tampada aqui na parte, né? Uma parte mais treta. Tá bom, vamos lá. Então, partilha alguma coisa aí pra gente não ficar olhando pra minha cara, né? Vai ser sem vídeo, então, né? Bom, aí vocês que estão dizendo, né? Depois aí eu sou processada por ter obrigado o aluno, assim. Ai, capaz. Eu posso abrir, então. Qualquer coisa eu abro, né? Mas assim, tá triste, mas eu abro, tudo bem. Nossa, Só não tirarem print, Pequenininho tá no tudo canto, se certo. vocês partilharem Não, sem alguma vídeo, coisa. sem vídeo, ó, já votaram, não. Nossa, é o Senhor abençoando, Ó, a obrigada. Karina já tá se defendendo ali também. Tá, eu Eu vou quero abrir falar o pra vocês slide. o seguinte, tem mais um problema de vocês não usarem vídeo na vida aqui, que um dia a gente vai se encontrar na rua e vocês vão dizer, professor, você não me reconheceu? Eu falo, lógico que não. Só conheço a voz agora de vocês. Lá na formatura, vão dizer, professora, olha, eu tô me formando. Eu vou dizer, quem é você? Qual que é o seu ID? Qual que é o seu login? Tá bom, partilha aí a tela então, pelo menos, Fia. Tá bom. Acho que... Achou? Uhum. Tô vendo. Peraí, que tá carregando aqui o negócio. Aqui. Tá. Como é que tira esse negócio daqui agora? A gente não tá vendo, só você tá vendo, tá? Sério? Esses comandos aí só você vê. Uhum. A gente só vê a parte do PowerPoint mesmo. Ah, tá. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre as equipes de trabalho, Então, né? também tem a questão do pensamento em grupo, em que os membros do grupo... Falei errado, desculpa, eu estava fazendo treinamento aqui. Calma aí que era o ensaio. Eu fiquei, ué. Tô de volta. Vai. Posso ir, então? Take 2. Tá. Eu vou falar um pouco sobre as equipes de trabalho, né? Elas são compostas, né, por um pequeno número de pessoas com habilidades complementares, né? Peraí, que alguém entrou bem loucão lá. Não sei quem que é. Você sabe que trabalho é esse? Ô, Lucas.
Vai desativar o Lucas. Vai, Lucas, vai conversar com o pessoal lá no WhatsApp, Lucas. Tchau, Lucas. Eu não consigo desativar o Lucas, gente. Vai, meninas. Tá. As equipes de trabalho, elas são compostas por um grupo, né, pequeno, com habilidades complementares, né, e eles se responsabilizam mutuamente para alcançar objetivos comuns, né, que são atingir metas de desempenho e melhorar o processo de trabalho interdependentes. Com isso, né, vamos supor assim, um grupo de programadores de computador. Eles trabalham num projeto separado, mas dentro do mesmo departamento da empresa, eles não são considerados uma equipe de trabalho, né? Para ser considerado uma equipe de trabalho, eles teriam que ser interdependentes e compartilhar da mesma responsabilidade, né? Prestação de contas da qualidade e da quantidade de código de computadores que eles produziram, né? As equipes, elas estão se tornando muito importantes na indústria porque ajudam as organizações a responder problemas e desafios específicos, né? Embora não seja uma resposta para toda situação. As equipes, se elas forem destinadas e indicadas de forma certa, elas podem melhorar muito o desempenho da empresa em relação à abordagem de gestão mais tradicional, né? Além de estimular um sentimento de vitalidade no local de trabalho, o que, em geral, é mais difícil de se alcançar. Pode passar, Maria. Opa, deu um comando errado aqui. Tem que apertar em cima do slide, às vezes 2 vezes, Maria. Porque às vezes ele não sabe se você está tentando falar com o Zoom ou com o PowerPoint. Ah, tá. Coisas que eu aprendi sendo professor online. Então, eu vou falar sobre as vantagens de ter uma equipe na sua empresa, né? Eu gostei bastante do ponto de vista do livro, do autor, que ele colocou lá e trouxe algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos, que eu vou falar também sobre elas antes de começar a falar sobre essas vantagens. Uma das pesquisas que foi feita lá nos Estados Unidos falava que 91% das organizações têm melhorado significativamente a eficácia ao trabalharem com equipes. Então, é uma porcentagem muito grande que demonstra o quanto é eficiente e eficaz, né, trabalhar com equipes na empresa. A segunda pesquisa que ele colocou foi que 80% das empresas com mais de 100 empregados empregam equipes. E, por fim, 90% de todos os empregados dos Estados Unidos trabalham partido de daquele dia em uma equipe, né? Agora, explicando sobre as vantagens das equipes, né? Melhorar a satisfação do cliente. O que isso significa? Significa que quando tem uma equipe, essas equipes são treinadas. E quando elas são treinadas, elas atuam na necessidade específica para os seus clientes. Então, isso gera uma melhor satisfação para esses clientes, quando exerce esse treinamento e eles fazem essa especificação. Porque lá no livro estava até falando que tinha uma empresa que estava com uma crise, com problemas, né, financeiros, dentre outras coisas, e eles contrataram uma pessoa que era o gênio da coisa para treinar essas equipes. Opa, até foi, o slide voltou ali. Para treinar essas equipes e para que elas pudessem atender melhor esses clientes. O segundo tópico é melhorar a qualidade do produto e serviço. O porquê que isso existe? Porque eles trazem a responsabilidade, quando tem equipes, eles trazem e assumem essa responsabilidade direto para eles. Ou seja, eu tenho que melhor atender aquele produto, aquela qualidade e produzir daquela forma como a minha equipe, e trago a responsabilidade para mim. Depois a gente tem a satisfação do trabalho, que basicamente ele vai trazer 2 viés, tanto que é bom para a empresa, tanto para o funcionário. Porque nas empresas tradicionais, quando não se tem essa equipe, o que acontece? Não tem nenhum treinamento, não é passado nada disso, e as pessoas elas ficam sem
sem exercer melhores as suas habilidades, né? Então, quando se tem uma equipe, eles até têm os treinamentos cruzados, que o que isso significa? Significa que eu vou treinar uma pessoa de cada integrante daquela equipe, todo mundo em conjunto vai entender como um todo o que cada um faz. Ou seja, isso é bom tanto para a empresa porque se caso alguém faltar, ou se alguém ficar de licença maternidade, ou acontecer algum imprevisto, eu tenho um funcionário, ou seja, vários funcionários, na verdade, que vão poder atender naquele determinado momento e fazer aquele determinado serviço. E tanto é bom para ele, para a satisfação daquele trabalho para ele, porque ele vai melhorar suas habilidades. Então, quando ele sair de lá, ele vai ter um conhecimento maior, vai levar para si vários treinamentos. E, a partir disso, ele também pode tomar melhores atitudes, melhores decisões, porque ele conhece como um todo cada trabalho de todo mundo, né? Depois a gente permite que membros da equipe se sintam satisfeitos no trabalho pelo fato de terem responsabilidades específicas de liderança. O que está representando aqui? A questão de que eu tenho várias informações que são passadas somente para gestão, para pessoas de liderança. Nessa equipe, eu sei o que está acontecendo. E no livro também estava falando sobre a questão do livro aberto, de empresas que têm equipe, de ser mais aberto, eu sei o impacto das minhas decisões. E também, quando eu tenho esse livro aberto, eu me sinto dono parte da empresa, dono. Então, quando eu vou executar algum trabalho ou fazer alguma coisa, eu tomo pensando que aquela empresa faz parte do meu negócio. Então, é por isso que permite que os membros se sintam como liderança, porque eles conhecem, têm mais informações que com empresas menores ou que não têm essas equipes, eles não ficam sabendo. E, por fim, compartilham de muitas vantagens de tomada de decisão. Por quê? Porque cada um do grupo ali, da equipe, ele vai ter uma expertise diferente, ele vai ter um conhecimento maior e, a partir disso, ele pode tomar uma melhor decisão em relação àquilo. Tá, estão indo muito bem, meninas. Parabéns. Vantagens e desvantagens agora. Um pouquinho sobre as desvantagens da equipe, né? Porque a gente sabe que nem sempre trabalhar em equipe é algo maravilhoso. Acontece desentendimentos e a gente precisa lidar com as frustrações, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a holacracia. Eu acredito que seja assim que fale, holacracia, que é um sistema organizacional. No livro diz que não há chefes nem títulos, e os empregados gerenciam a si mesmos. Então, no caso, esse trabalho ele é distribuído entre as equipes. E uma desvantagem de trabalhar em equipe seria a alta rotatividade inicial. Porque, assim, muitas pessoas têm uma dificuldade de adaptação de trabalhar em equipe. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar é da minha empresa. A minha empresa é uma empresa bem antiga e o costume deles, na minha empresa tem muitas pessoas aposentadas, então elas já são de casa. E elas têm uma grande dificuldade de trabalhar em equipe. A minha empresa, ela está mudando, porém as pessoas não estão conseguindo se adaptar a um novo processo. Claro que esse é um processo antigo, mas para minha empresa é algo novo trabalhar em equipe. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade e a aceitação é um pouco difícil também para estar tendo esse... No caso, o ideal seria fazer uma seleção com quem consegue trabalhar em equipe, né? Para conseguir... Do que é a sua empresa, Daniele? É uma indústria de tintas, da Cartes Químicas do Brasil. Tá. Isso, mas ela nasceu de um fundo de quintal. Entendi. Era uma empresa pequenininha que foi crescendo. Isso, aham. Daí, assim, as pessoas que estavam lá há mais tempo falavam, mas no meu tempo não tinha essa coisa arada, esse monte de departamento, um monte de papel. Elas têm dificuldade, porque elas são muito individualistas.
Que é bastante comum em empresas que começam menores, né? E aí quem tá lá desde o começo fala, pô, mas antes eu chegava lá e nem precisava resolver coisa, né? Chegava pro chefe, resolvia rapidinho e a gente, né, caminhava e estamos aqui rico. Fizemos essa empresa sair do nada. E aí o que acontece? Lembra que a gente estava falando na semana passada da departamentalização, que você vai crescendo na Sim, empresa e você vai criando departamentos? E aí isso sim. acontece nessas empresas também, né? Elas eram pequenininhas, vão ficando grandes, aí os departamentos vão se separando, e aí essas pessoas têm bastante dificuldade, porque elas não reconhecem mais a empresa e ficam, mas no meu tempo e tal. Agora, como acho que foi a Maria que falou, né? Falou, olha, trabalho em equipe, vocês têm trabalho em equipe quando você diz que aquela é uma equipe que está sendo responsabilizada por determinada coisa, né? Isso é bem Exatamente. importante. Porque aí senão a gente fica numa coisa muito assim abstrata, né? Ai, trabalhar em equipe, é ótimo trabalhar em equipe, que beleza trabalhar em equipe. Mas se não Não, tem uma coisa da gerência ou da diretoria falando assim, olha, esta equipe tem que trabalhar fulano, fulano, fulano junto, e o objetivo dela é esse, ou né, a meta para essa equipe é esse, ou o que ela tem que entregar é isso. Então, isso também é bastante difícil, porque às vezes também pode ser isso. Às vezes não é que as pessoas não conseguem trabalhar em equipe, mas é que elas não percebem que aquilo é uma elas equipe. têm uma dificuldade porque aquilo não é de costume. Aham, Então, é difícil elas querem dividir o serviço delas. Elas uhum, querem aquilo para elas, algo individual. tá, Então, por isso que é uma dificuldade maior. tá. Beleza, vamos para frente. Beleza? Então, tá bom. Também tem a questão da preguiça social, que seria o comportamento em que os membros da equipe se recusam a se esforçar e não fazer a sua parte no trabalho. Mas além de não fazer a sua parte no trabalho, muitas vezes um membro da equipe está muito sobrecarregado e a outra pessoa não está fazendo nada. Aí ela não se oferece para ajudar porque ela fala, isso não faz parte da minha alçada. Então, eu acredito que isso não seja equipe, mas sim seja algo individual. E Mas é aqui algo muito aparece de... na equipe, né? É um Oi? problema, é um problema que aparece quando você precisa trabalhar em equipe. Isso, exatamente. Mas é algo muito difícil de monitorar. Quem realmente está sobrecarregado e quem está lá livre nas costas dos outros. Então, é muito fácil da pessoa pegar e se misturar ali em massa facilmente, porque não tem todo aquele monitoramento, não é algo tão fácil de fazer. E também tem a questão do pensamento de grupo, em que os membros do grupo altamente coesos sentem uma pressão intensa para discordar entre si. Então, seria um certo tipo de medo de discordar do próximo. Tipo, eu vou magoar o cara da minha equipe, ele vai ficar bravo comigo, ele não vai querer me ajudar. Isso acontece na minha empresa também. Me identifiquei muito nessa parte. Mas é algo que acontece e que eles acabam concordando com uma decisão que, na verdade, eles não concordam e acabam sendo decisões não tão boas, mas eles fazem isso por conta daquela pressão e do medo. Bem legal você compartilhar isso com a gente, Daniele, até porque você lembra que terça-feira a gente falou da questão de autoridade, falando que nem sempre o cara é porque é chefe que ele tem autoridade, isso aparece no grupo também, né? Às vezes está no Exatamente. grupo, tem um cara lá que fala assim, não, eu não vou discordar desse cara, porque esse cara aí é o bambambam do negócio, ou esse cara é poderoso, ou ele é filho do chefe, ou seja lá o que for. É, E a aí o cara gente, fala, não concordo, mas não vou falar que não vou concordar, né? Tá doido? exatamente. A empresa que eu trabalho é uma empresa familiar, então, tipo, filhos de chefes, são pessoas bem antigas de casa, e eu sou a mais nova da equipe, eu sou a pessoa mais nova. Então, quando eu vou falar, eu não tenho uma voz tão ativa, porque, como eles consideram eu ser muito nova, eles falam que eu não tenho tanto conhecimento, então eu acabo concordando com as decisões por conta disso, né? Mas é algo errado. Eu concordo que seja errado, né? Mas é algo que a gente vai mudando também. Que Aí tem interessante a você questão, perceber nisso, bem legal o seu depoimento. Eu acho bem legal ouvir, porque aí eu percebo como vocês veem isso na vida real, né? No dia a dia do é, trabalho mesmo. Aham. exatamente. Aí tem a questão da tomada de decisão que leva um tempo considerável. É, as reuniões também de equipe, muitas vezes elas podem ser improdutivas e perdi a palavra, ineficientes, porque tem um número limitado de soluções também.
Isso também se encaixaria ali na parte de baixo do dominação da minoria. Uma ou duas pessoas dominam a discussão entre equipes. Então, por exemplo, assim, vou usar o exemplo da minha empresa também, porque eu senti que se encaixou em tudo. Na empresa, Esses homens sabem o que estão falando? ela tem a reunião da AGM. Essa reunião da AGM ela acontece todo final do mês com todos os gestores de todos os setores e os chefes. Me chamam para essa reunião, eu vou também, né? Eu vou, na verdade, só para escutar. Mas é engraçado perceber que, por exemplo, só uma pessoa fala na reunião inteira. Uma pessoa apenas fala, e tem todos os gestores. Então, é uma reunião que não vale muito a pena participar, porque não agrega nada à empresa. Você só perde ali umas 3 horinhas só para dizer que foi. Então, eu acredito que isso seria considerado como dominação da minoria, porque a minoria não tem voz ativa. Uhum. Bem interessante você perceber isso, bem legal mesmo, bem legal, porque de fato é isso que acontece na maioria das equipes. Por quê? Porque você tem uma dominação, você tem uma autoridade ali, e às vezes ela é formal, às vezes não. E aí é bem isso, né? Aí você fica pensando, tá, mas por que precisava dessa reunião? Então, se era só para o cara lá falar o que ele queria dizer, e todo mundo vai escutar e vai dizer amém, né? Então, é muito delicado. Agora, você também vai falar uma coisa dessa, né? Falar, mas essa reunião não serve para nada porque o cara só fica falando. É delicado, né? Como é que você, que é nova na empresa, vai se posicionar dessa forma? Então, assim, isso não é uma coisa que acontece na sua empresa, é uma coisa que acontece na maioria das empresas. E é uma coisa, assim, difícil de resolver, porque, né, quem é o cara que é o dominador, ele quer permanecer nessa posição. E aqueles que são dominados, eles realmente, normalmente não estão em posição de fazer reclamações que eles não sejam penalizados depois, né? Tipo, pô, você não devia ter falado, você não é uma pessoa que deveria se posicionar nessa questão que não tem nada a ver com você, e assim por diante. Exatamente. Mas é muito engraçado, porque daí tenta aquela roda na mesa de pessoas, acho que são umas 15 pessoas, gestores e um monte de gente, e só uma pessoa fala, e todo mundo fica lá de cabeça baixa, bem quietinho. Sendo que tem muita coisa que pode ajudar na reunião, só que as pessoas não têm coragem, porque como uma pessoa é líder, ela tem aquela autoridade, como a professora falou, então ninguém vai falar e vai sair quieto da reunião. Então, acho que não agrega muito crescimento na empresa. Bem notado, ou seja, daí aquilo que você tem de valoroso, que colocou ali como vantagem do trabalho em equipe, que você ficaria mais eficaz, né? Você perde nesse lado, porque aí você, na realidade, em alguns casos, você simplesmente não trabalha mais em equipe, né? Você não tem mais a lógica da equipe, você tem um agrupamento de pessoas que vão lá ouvir o que outra pessoa tem a dizer, né? Bem isso. Bem interessante. Bem legal que você colocou seus exemplos. Gostei bastante. Tá, e aí de vocês acabou? Sim, eu acredito que sim. Tá. Então, quem que seria agora? Seria a equipe 2 e... Deixa eu ver aqui se eu consigo sair aqui. Como é que eu paro de... Aqui. Lá em cima tem interromper visualização, eu acho. Peraí, que aqui pra mim tá no modo... Achou? Você passa em cima, assim, você acaba vendo as ferramentinhas ali em cima, assim. É Maria que tá... Stop. Né? Stop. Era stop, não sei o que lá. Você tá usando em inglês, o meu não tá em inglês, não. O meu tá... Deixa eu ver, o meu tá em português. Não, o meu tá interromper visualização, interromper compartilhamento, acho que é. O meu tá em inglês. Chique, né, amiga? Você faz parte já do Global Classes. Entendi. Vamos botar no teu currículo lá que você fez parte do Global Classes. Muito bem, então equipe 2 e 3 ficaram com reconhecer e compreender os diferentes tipos de equipe. Vamos ver quem que é grupo 2 e 3. É meio difícil de mexer esse negócio do Blackboard aqui. Então, equipe 1, beleza, já vimos. Equipe 2. Aqui. Equipe 2, para mim, é Gabriela, Giovanni e Lucas. E a equipe 3, que eu não sei como é que faz para ir para frente, acho que tem que voltar tudo.
Equipe 3 seria Karina, Nicolas e Ricardo. Estão aí? Bora? Nossa, tá bem baixinho, Lucas. Assim fica melhor? Não, Pera, vou digitar. eu tô no volume máximo aqui. Vocês estão ouvindo ele, gente? Tá bem baixinho. Giovanni, mandei uma mensagem no privado. Ô, Giovanni. Bonito isso, né? Não, né, Giovanni? Te vira aí, nego. Lucas? Oi, professora. Ah, oi, Giovanni. Tudo bem? Hoje o microfone do Giovanni tá bom, hein? Ele pode ser o cara principal aí. Não, não pode ser não, professora. Cadê os outros meninos, que é Karina, Nicolas e Ricardo? Esse é do grupo 3, eu não sei deles, mas eu, a Gabriela, a Gabriela e o Lucas, a gente esqueceu do trabalho, a gente acabou não fazendo ele. Entendi. 3 pessoas que esqueceram do trabalho. Que beleza, né? Isso é bom pra nota, né, Giovanni? Ah, Não, o trabalho era para hoje mesmo, Lucas. Tá, e a Karina e o Nicolas e o Ricardo fizeram alguma coisa nessa parte do capítulo, como que é? Capítulo, que a gente chamou de RA2, né? Nem sei se estão aí. Não, eu vi o Ricardo hoje. Ele entrou. Ele tinha entrado, né? Ricardo. Não estou vendo mais o Ricardo. Não estou vendo Karina. E não estou vendo Nicolas, eu tô vendo? Deixa eu ver. Olha que beleza, gente. Não tá ninguém aí do RA2. Então, olha que bom. Muito bom isso, hein? Dá uma alegria na pessoa. Tá, então vamos para frente aqui, que seria a equipe 4, que é o Gustavo, a Isabela e o Vinícius. Eu acho que é 4 e a 5 ficaram com o tópico Gabriel, Samuel e Vitor, que ficaram com o tópico 3, né? Com RA3, é isso, Isabela? Isabela. Isabela tá aqui e o Gustavo, né? Tá. Pode ser então, Isabela? Vamos passar direto para vocês. Que é compreender as características gerais do trabalho em equipe. Oi, Tudo bem, Gustavo? tudo ótimo, e você? Tudo bem. Hoje você tá sem figurinha? Estou sem figurinha. Sem figurinha? Eu tô sem nada aí? Acho que sim. Não sei. Então tá bom. Não sei. Não tô vendo direito você. Eu tinha visto alguma coisa. A Isabela tá sem figurinha também. Então, peraí, rapidinho. Prof, como é que a gente vai fazer divisão entre os grupos? Porque tem o nosso e mais um com esse tema. Até onde a gente fala. Então, eu não sei se o resto do outro grupo tá aí. Eu não vi eles ainda, que seria a equipe. O teu é 4 ou é 5, Isabela? O meu grupo é 4, né? É 4. 4, tá? Deixa eu ver quem que é o 5. Gabriel, Samuel e Vitor. É que teoricamente só tá eu e o Gustavo do meu grupo aqui. Tá, o Gabriel será que é o que tá aqui? O Gabriel Brezinski? Deixa eu ver. É o Gabriel, o Samuel, mas não é esse Samuel, eu acho, e o Vitor tá aqui. Meninos, vocês querem um pedaço específico desse RA aí, ou Isabela e Gustavo começam e vocês terminam, ou vocês querem começar e eles terminam? Se vocês quiserem, a gente pode falar até o tamanho da equipe. Fala o tamanho, daí vocês falam o resto, porque tem uma parte ali que é bem curta, a coesão. Tá. Professora, consegue ouvir? Uhum. Professora, nosso grupo também não fez o trabalho. A gente ficou na mesma do outro grupo, a gente pensou que era pra semana que vem. Mas erro nosso, a gente acabou de... Erro nosso mesmo. Então, Isabela, é tudo com você. Tá bom.
Eu mereço. Eu mereço, minha gente, eu mereço. Então vai lá, Isabela, Gustavo e a outra pessoa, não sei se tá aí, não tá, né? Não, é o Vinícius. Então, as normas. Você quer Eu falo partilhar das uma normas. tela aí, Gustavo? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu não sei como funciona, não. Tem ali embaixo compartilhar tela, daí se seus slides estiverem abertos, ele vai mostrar tudo que você pode compartilhar, que tá aberto já. Tá, vamos ver aqui se eu sou bom nisso aqui. É pra ser intuitivo. É isso aqui? Isso. Tá, então vamos falar da... vai aparecer umas coisas em cima para você, mas a gente não vê, tá? A gente só vê a sim. parte Não, dos slides tranquilo. mesmo, tá? Tranquilo. Então, falar das normas, que as normas existem para... Elas permitem que os membros da equipe saibam o esperado deles, né? Tipo, o que espera deles, tipo, é informal, né? Mas, calma rapidinho. Meu Deus do céu. Meu microfone tá como? Pera aí, rapidinho. Eu tô te ouvindo bem. Oi. Foi? Ah, tá. É que eu parei de ouvir todo mundo. Tá. Então, ao longo do tempo, as equipes desenvolvem normas, né? Que permitem que os membros da equipe saibam o que é esperado deles. E tanto que tem o caso do... eu não lembro, mas aquele hospital oftalmológico, né, no avião. Que ele fizeram um hospital oftalmológico no avião para fazer ações voluntárias. E eles estavam se atrasando muito os voos porque tinha que esperar alguém que não acordava para ir, né, pro voo. Aí eles fizeram normas para evitar isso, que seria... Eles falavam, e agora a gente vai decolar nesse momento e não importa se você tá aqui ou não. Se você não estiver aqui, você vai ter que vir para cá do jeito que der. Tanto que, de exemplo, tipo, se estiver no meio do deserto, você vai ter que achar uma bicicleta e pedalar até o avião, né? E ela ajuda a... Como é que é? Desculpa, eu tenho problemas com apresentações. Não tem problema. Respirar. Mas elas ajudam a regular ações cotidianas também. Tá. Que é um exemplo que tem no livro, até que eu achei até, como que fala? É aquela do livro do checklist, como fazer coisas bem feitas. Deixa eu achar. Que ele fala sobre cirurgia que é feita por um médico. Que ele fala que os procedimentos médicos, eles têm muitos procedimentos, muitos medicamentos, e eles têm que ter normas dentro do centro cirúrgico para conseguir fazer tudo certo. Tá. Tanto que eu me entendi até com essa parte, porque minha área na veterinária é cirurgia, né? Eu tô sempre lá no hospital da PUC. Então é tipo mais ou menos isso, que tem normas para convivência dentro do centro cirúrgico. Então, tipo, o cirurgião fala o que vai fazer, o anestesista fala o que ele vai aplicar e o que já deu certo. Inclusive em cirurgia, né, Gustavo? Acho que você com certeza vai conseguir confirmar isso pra gente. Como cirurgias são feitas por pessoas que são extremamente profissionalizadas, elas vêm com coisas que elas aprendem antes de chegar no hospital, né? Então, o veterinário, por exemplo, que é um cirurgião,
ele não vai aprender a fazer a cirurgia no dia da cirurgia, ele vai sendo treinado antes. E essas normas são coisas que ele aprende antes de chegar na equipe. Então, o que é muito interessante, equipes médicas, equipes de veterinários, cirurgiões, né? Sim. Cara, você chega numa sala cirúrgica e ela vai ser mais ou menos a mesma coisa do que é em todo lugar no mundo. Sim. Então, as normas são muito partilhadas nesse sentido, né? Sim, a gente tem, tipo, por exemplo, a gente tem matérias, tipo, até 3 matérias de cirurgia, né? Uhum. Aí, por exemplo, montar uma mesa cirúrgica, que é o instrumentador que vai dar as pinças, mistura, essas coisas pro cirurgião. Uhum. E lá na PUC, muita gente de muito lugar vem fazer estágio. Uhum. E todo mundo tem o consenso que a mesa é quase igualzinha. Só muda, tipo, o lado do cirurgião e tal, porque isso engloba com normas, né? Uhum. Que é o padrão, todo mundo sabe teoricamente, né, da norma e faz certinho em todo lugar. Sim. Então, eu fazendo no hospital da PUC, em um hospital lá em São Paulo, vai ser do mesmo jeito as normas. Provavelmente em Nova York também, porque Sim, isso é extremamente difundido entre o profissional e é uma forma de você tirar as incertezas. Então, assim, o processo decisório ali, ele fica para a questão assim, tá, a gente vai remover ou não vai remover? Mas assim, toda a estrutura em torno da coisa, ela já está resolvida por meio de normas. Então, as regras já estão dadas. Você sabe o que você tem que fazer. O cirurgião sabe qual que é o papel dele. O instrumentador sabe qual que é o papel dele. Então, não fica ninguém assim, tipo assim, ai, quem que vai pegar a tesoura? Bom, vai ser o instrumentador, ponto, né? Então, isso é bem importante para a equipe e eu acho que esse exemplo que você deu é bem legal. Bem legal mesmo, gostei. Eu vou inserir aqui nas próximas aulas. Beleza. Só... Fica o mais difícil de mexer quando tá apresentando no Zoom, né? E fica meio burro. O próximo tópico que tem é a coerção. A coerção, desculpa. Coesão, basicamente, ela é a harmonia entre os elementos da equipe. No livro em si, ele define como sendo a medida no qual os membros são atraídos por uma equipe e motivados a permanecer nela. E aí ele dá alguns exemplos de como promover a coerção na equipe. Ele fala sobre certificar... Tá, Isabela? É coesão. Coerção? Eu sei que é diferente, mas eu falo errado, desculpa. Tá bom. Não, só pra a gente ter certeza que tá falando da mesma coisa, tá? Sim, é coesão. Eu falei sem querer, desculpa. Tá. Que você tem que se certificar que todos os membros estão comparecendo às reuniões e às atividades que são sendo realizadas pela equipe. Que todos os membros da equipe estão conseguindo chegar aos objetivos juntos. E aí, se eles não estão participando, por exemplo, das reuniões, isso vai acabar prejudicando a coesão da equipe. E ele dá um exemplo do Bank of America, que daí que basicamente no exemplo ele fala que quanto mais coesa uma equipe é, mais eficiente ela vai conseguir ser. Desculpa. E aí ele também fala que as empresas que constroem as empresas constroem a coesão da equipe, fazendo os empregados se sentirem parte da organização. E eu tenho um exemplo para isso que não está bem no texto, que é de uma empresa que eu conheço, né? Que é uma empresa de genética de aves. Eles têm o logo deles, uma família, um propósito. Eles fazem todo mundo se sentir parte de uma família, como se a empresa passasse uma grande família. Todo mundo é amigo, todo mundo se ama. Como uma forma de dar esse sentimento de pertença às pessoas dentro da empresa. E você acha que isso é um slogan ou eles conseguem praticar isso mesmo? Eu acho que eles conseguem praticar realmente. Eles, inclusive, fazem... basicamente, eles são dos Estados Unidos, né? Uma empresa genética norte-americana, só que eles atuam no Brasil. Eles fazem muita viagem com o cliente, o fornecedor, de levar as pessoas viajar para congresso, paga tudo. Eles fazem muito acampamento entre as equipes. Tipo, pega um final de semana, a equipe inteira vai acampar numa sede lá, eles fazem atividades que envolvem mais a psicopedagogia, né? Pra unir a equipe, esse tipo de atividades. Eles realmente fazem isso. E eles prática, atuam sabe? aqui em Curitiba ou é São Paulo daí?
Na verdade, é no Rio Grande do Sul. O Ah, no Rio Grande do escritório Sul. oficial deles, da administrativa, é em Rio Preto. É São Paulo daí. É, de São Paulo. Uhum. Mas a maior parte da empresa tá no Rio Grande. Tá, e agora você veja como é interessante essa coisa que você estava falando da coesão, que era a Daniele, né, que estava falando do exemplo lá da empresa dela. Ela falou, olha, o povo bota a gente na reunião para todo mundo, né, ouvir, trabalhar em equipe, todo mundo dá sua opinião, e ninguém dá sua opinião, porque sabe que, na verdade, não é porque a reunião foi colocada que, de fato, as opiniões são bem-vindas e são, de fato, esperadas, né? Então, essa coisa da coesão é realmente bastante delicada e essa coisa das normas, principalmente as não ditas, isso é uma das coisas que eu estudo na minha vida de analista organizacional, né? As normas têm coisas, às vezes, que não são faladas, mas que são coisas que a gente sabe. Então, principalmente coisas assim, sabe? Tipo, ó, aquele lá é o cara que é o mais velho da empresa, então, assim, se ele falar, tá definido. Não tá escrito em lugar nenhum. Ninguém disse que quando você entrou na empresa lá tinha um negócio para você assinar dizendo assim, quando fulano falar, ninguém discorde porque ele é o mais velho. Só que essas coisas, elas estão embutidas dentro da cabeça das pessoas que trabalham na organização e isso dificulta, de alguma forma, algum tipo de coesão, né? Então, isso é bem importante da gente destacar, porque a gente sabe que precisa da coesão, mas não necessariamente ela é fácil de ser atingida. Em seguida, o autor ele fala sobre o tamanho da equipe. Tá. Ele basicamente fala que uma equipe não pode ser muito grande nem muito pequena. Ele cita um número que era de 6 a 9 membros. Será que tá aí, Gustavo? O próximo? Eu acho que não. Não Acho que sei. não. Acho que não. Tamanho da equipe, acho que o tamanho da equipe está mais para frente. Normas da equipe, normalização, atuação, desnormalização, desformação, intensificação do trabalho. Acho que não, né? Estágios de diminuição da equipe, estágio de desenvolvimento da equipe, estágio de diminuição da equipe. Não sei, tá diferente esses slides desses doidos aí. Tá bom, então vamos lá continuar com a Isabela na parte do tamanho da equipe, que é o tópico 10.3c, né? Isso. Tá, vai. Então vamos... Ele fala que esse número de 3 a 9 pessoas é como se fosse um número ideal, porque é um número grande o suficiente para os membros se conhecerem, todo mundo conseguir expor a opinião, todo mundo conseguir ter uma conversa. Uhum. E não é grande demais para que algumas pessoas acabem dominando sobre as outras na conversa, não consigam expor a sua opinião. Uhum. E também tem a dificuldade de ser uma equipe muito grande de logística mesmo, de conseguir fazer todo mundo se reunir num dia, todo mundo tá livre naquela hora. Sim, isso começa a ficar bem difícil mesmo. E ele também fala que você ainda tem a vantagem de você ter as diferentes habilidades e perspectivas dos membros da equipe. Porque numa equipe muito pequena você acaba perdendo isso. Sim, porque você não tem pluralidade, né? Você tem 2 caras lá, 3 caras, aí só tá, mas ninguém vai ter uma opinião diferente daqueles, né? Ele também fala que a preguiça social, que acho que foi a Daniele que comentou antes, se não me engano, também é muito maior em equipes maiores do que em equipes menores. Por quê? Qual que é a lógica disso? Eu acho que é meio que a mesma lógica da dominância, porque algumas pessoas acabam fazendo e os outros acabam, deixa, ele tá fazendo já. Exatamente. É por isso que até quando a gente vai fazer trabalho em equipe, quando a gente, né, como professor, vai definir os grupos, dificilmente a gente tenta deixar mais do que 5, porque aí é o seguinte, né, você se esconde lá no meio. Então, se o cara não tá afim de fazer, é difícil o trabalho vai acabar sendo feito, porque tem mais gente para fazer, né? E aí sempre tem a galera mais, né, proativa e tal, que faz as coisas, e sempre daí tem um que se esconde no meio do grupo. Até por isso que um dos motivos de existir prova individual é esse, né? Porque aí você garante que cada um fez a sua parte, porque senão fica a Síria que tá bem doida, ela quer participar. Para garantir que cada um tenha a sua expressividade e a gente não tenha essa questão aí do... Olá, tá rolando uma música aí, Gustavo. Dark Souls.
Adorei, toca aí pra gente. Tá bom, vamos pra frente então. Não é música não, mas tudo bem. Não é música, é o quê? É um Não, filme? não é jogo. Tá Jogo? aparecendo aqui. Aham. Ah, Enfim. eu tô meio por fora do jogo aí, viu? Eu parei aí no tempo. Agora eu tô jogando Mario Bros com meu sobrinho de 3 anos, que ele aprendeu agora a jogar Mario. Aí esses dias, eu tenho 7 sobrinhos, vocês sabem, né? E aí os meus sobrinhos mais velhos compraram um Nintendo Switch? Switch, exatamente. Daí tem lá o Mario. E aí o menininho agora surtou que quer jogar Mario, né? Daí ele me bota sentado para jogar com ele Mario Bros. Eu não sabia, mas como é que é o nome do dinossaurinho lá? O Yoshi? Ele come as coisas, sabem, né? Vocês já jogaram Mario? Eu tô contando as histórias aqui, mas nem sei se vocês já jogaram Mario na vida. Já. Então, aí, Gustavo, eu não sabia, mas o Yoshi, ele come as coisas e ele come o parceiro que tá jogando com você também. Então, assim, eu comi ele sem querer. Eu era o Mario, ele era o Luigi. Aí eu passei e dei, né? Pá, peguei ele. Daí ele veio assim, você me comeu! Meu Deus! Desculpa! Goste! Meu Deus do céu. Eu não sabia que eu podia matar, né? E daí teve uma outra lá que eu fui empurrar ele eu queria descer aquela ladeirinha para matar os bichinhos, sabe? Na descida da ladeirinha. Aham. Aí eu dei aquele totozinho, aí ele caiu no abismo. Aí ele olhou para mim, você me matou! Tadinho. Eu acho que eu tô criando memórias problemáticas com esse menininho, coitadinho. Você me comeu, você me matou! Vai traumatizar ele. Então, mas assim, ó, o Mario eu ainda sei jogar. Esse aí, Soul, não sei o que, não sei não o que é isso, tá? Tô por fora. E agora tem esses jogos aí que, cara, pra mim, eu gostava do jogo que começa aqui e vai aqui, entendeu? Pra mim era mais simples na minha cabeça. Agora, esse jogo, você cai lá no negócio, você não sabe nem pra onde você tem que ir, porque era simples antes, né? Você começava aqui, ia pra cá, pronto, o fim tava aqui. Agora não, agora você fica girando na tela lá e vai pra tudo quanto é lado. Ah, aquele negócio pra mim não tá dando, não. Eu tô com dificuldade. Os meninos queriam que eu jogasse Fortnite com eles. Me dá um nervoso, né? Você tá tentando ir pra frente e vem umas pessoa de trás que você nem sabe o que tá acontecendo, né? Não deu pra mim, não deu pra mim. Mas tá, vamos lá, vamos pra frente. Então, vamos resolver o problema dos conflitos, é isso? Isso. Tá. Basicamente, os conflitos são inevitáveis em qualquer equipe. Eles surgem a partir de desacordos relacionados a tarefas e a discordância sobre as metas da própria equipe. E o autor fala que o objetivo não... A chave para lidar com o conflito não é evitar ele, mas é saber ter certeza que a equipe está enfrentando o tipo certo de conflito. Tá, como Gustavo, assim? você pode mudar o slide? Como assim o tipo certo de conflito? É que eu só tô esperando ele colocar no slide certo. Tá. Acho que não é aí. É que daí ele faz essa diferenciação de conflito cognitivo e afetivo. Que eu acho que ele já tinha mencionado num capítulo anterior, mas aí como não foi falado, vai ficar meio superficial. Tá, não tem problema. Não tem problema. É que é o seguinte, o conflito cognitivo, ele é uma questão cognitiva, no sentido de é uma questão de percepção, assim, daquilo que eu entendo de determinada coisa. Então, assim, eu e a Isabela estamos na equipe, eu, Isabela e o Gustavo. Aí, estamos lá na nossa cirurgia. Aí é uma questão, assim, da sua opinião sobre determinada coisa. Eu falo, ô, Gustavo, tira o coração do gatinho. Aí você fala, não vou tirar o coração do gatinho porque vou matar o gatinho. E aí é um conflito cognitivo, porque é uma questão de opinião, né? Eu quero que faça uma coisa, mas é uma questão, assim, mental, né? É uma coisa da lógica, assim, da coisa cerebral, cognitiva.
Quando você fala de conflito afetivo, você está falando da emoção. Então, você está falando que é um conflito que acontece porque a gente teve algum tipo de desacordo que é emocional. E aí, então, assim, eu falo, Gustavo, você está sendo muito arrogante, que agora você aí tá tudo cheio de seus... como é que é? Não é operador, é cirurgião. E eu tô com inveja de você. Então, isso é um conflito emocional, porque a inveja, ou ciúme, ou orgulho, ganância e tal, são coisas emocionais. Então, são tipos diferentes de conflito nesse sentido, tá? É isso. Gostou, Gustavo? Agora nós estamos tratando na cirurgia? Ah, não, agora o bicho vai pegar agora. Por que você não quer tirar o coração do gatinho? É porque ele tem que ficar ali. Gente, inclusive, eu tenho que perguntar para vocês dois aí que são da veterinária. Ontem eu mostrei para os alunos de comportamento organizacional, eu não sei se os demais já viram, quando a gente fala de teorias comportamentais, behavioristas do comportamento, né, e fala sobre condicionamento. E aí os primeiros experimentos o Pavlov fazia com cachorro, né? E aí eu mostrei o vídeo do Pavlov fazendo o experimento com o cachorro. E aí, eu não sei, vocês conhecem esse experimento, Isabela e Gustavo? Sim. Uhum. Tá, e daí aí as meninas ficaram muito chocadas porque ela falou, professora, mas eles mexeram na glândula salivar do cachorro. Eu falei, nossa, eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe. Dá para pôr de volta? Eu acho que não. Ah, é? Você tirou, não põe mais para dentro? Não dá mais? Eu realmente não sei. Eu não sei também. Dela, ai meu Deus, mas mexeu na glândula salivar, mas eu também nem sei como é que é. Nem sei. Salivar, né? Vou começar. Mas enfim, depois vocês assistem o vídeo lá para dar opinião. Mas daí eles botavam um negocinho aqui na boca do cachorro, tinha tipo um copinho assim, né, para poder medir a quantidade de saliva que ele produzia quando... Eles não removem a glândula, né, no experimento, Não, se eu não acho me que engano. só faz um caninho para poder Não. Pois Isso é. eles provavelmente removem ali o tubo e fazem uma sutura e cicatriza. Eu acho que sim também. Sim, não. A não ser que eles tivessem removido a glândula por completo, aí não tinha como voltar pro lugar, mas... Não. Eles só fazem tipo uma pontezinha, um canalzinho pra não, acho que não. saliva cair no copinho. Eles botam um cateterzinho ali Isso, eu acho que sim. pra medir só. Então Mas tá isso tudo bem, o cachorro deve ter tudo ficado bem depois. Sim. Sim, Ah, com então tá bom. certeza. Eu vou falar pra eles que tá tudo certo. Que eles ficaram chocados que tinham mexido na glândula salivar do cachorro. O cachorro tava lá ajudando nos experimentos, né, gente? Enfim. Se vocês quiserem assistir, tem lá um sobre behaviorismo com a pesquisa do Pavlov com os cachorros. Muito bem. Então vamos para frente aí, Isabela, Gustavo e supostamente o Vinícius, né? Ainda sobre o comportamento cognitivo e afetivo, ele fala que as pessoas que trabalham em equipes que têm confrontos de tipo cognitivo, eles descrevem as pessoas que estão na equipe com eles como pessoas inteligentes, jogadores de equipe, os melhores do ramo, enquanto as pessoas que estão em equipes que têm conflito afetivo, eles descrevem como político, manipulador, esgotado, cheio de segredos. Jogador, né? O cara tá Jogador. manipulando. E ele também fala que o conflito afetivo sempre acaba gerando hostilidade, raiva e ressentimento entre os membros da equipe, que obviamente não é uma coisa boa, né? Treta, né? É treta! Aí ele fala como que você faz para gerenciar o conflito dentro da equipe. Porque os dois tipos de conflito podem acontecer meio que juntos. Você pode ter um conflito cognitivo que, devido à exaustão da equipe ou algum tipo de estresse dos membros da equipe, pode acabar gerando um conflito afetivo. Isso é bem Desculpa, eu me perdi um pouco. Calma.
É que eu tô muito comentarista de futebol, né? Tipo, e muito bem, agora a Isabela falou sobre conflito cognitivo que pode se tornar afetivo. As pessoas aí cansadas, né? Começam a tretar. Ó, Maria, é por isso que evitam colocar família nas empresas. É, Maria, porque aí é o seguinte, né? Já tem uma questão afetiva que vem de casa ali, né? Então você já acha o teu irmão meio vagalzinho. Aí ainda você tem que trabalhar com ele. É treta, é treta. A Maria lá tá indignada. Não, é a Daniele que trabalha na empresa familiar, né? Não é a Maria. É a Maria, não é, né? É a Dani. É. Quem que trabalhava no escritório de advocacia era a Maria? Tem, complô, né? A Karina que trabalha daí na empresa de advocacia. Olha aí, ó. Viu? Tô ligada nos trabalhos de vocês. Tá, e aí, Gustavo e Isabela. Mais pra frente, tem mais alguma coisa? Tem, na verdade, eu acho que é uma coisa que seria legal comentar. É que tem um... Ele só cita como sendo um executivo sênior. Ele não diz o nome próprio da pessoa. Tá. Que ela fala uma frase que eu achei bem legal, que é discordância é ótimo, desde que seja baseado em fatos. Olha que chique. Ele fala que se os dados forem abundantes, objetivos, as pessoas se concentram em questões e não em personalidades. Ou seja, as pessoas não vão ficar entrando para o conflito afetivo e vão se manter no cognitivo. O que é bastante difícil, né, gente? Porque, assim, em linhas mais gerais, a gente diria que, claro, todo mundo em sã consciência não brigaria só por questão de eu quero e não quero, e o fulano quer ou não quer. Só que o que acontece? A gente sabe disso teoricamente, mas ali na realidade, o que acontece? Frequentemente, aí quando os caras estão brigando lá, daí você vai falar, gente, mas vocês estão brigando, isso é um conflito do tipo afetivo, vocês estão brigando porque um tá com ciúme do outro, porque o chefe dá mais férias para um e menos para outro, ou sei lá, coisas do tipo, né? Só que o que acontece? As pessoas, em geral, elas justificam as coisas, não necessariamente pelo que é, mas pelo que seria mais aceitável ser. Então, assim, estão tretando lá porque tá rolando ciúme, mas daí você vai conversar com os caras, daí o cara fala assim, não, mas não é, não, que ciúme, imagina, eu não vou ter ciúme dessa pessoa, é capaz mesmo que eu vou ter ciúme dela. Não, a gente tá brigando aqui por uma questão técnica, porque esse azul aqui não tá bem azul do jeito que eu queria, entendeu? Então, é bem interessante isso, por quê? Porque, assim, um psicólogo vê de longe isso aí, né? O cara olha e já sabe que, na verdade, não é por causa do azul que eles estão brigando por causa de ciúme. Só que a percepção de quem tá na treta ali, no conflito, normalmente ela é abalada por uma própria percepção. É difícil, né, a gente aceitar que a gente tá com ciúme, que a gente tá com inveja, que a gente tá triste por causa de alguma coisa. É bem complicado. Então, assim, em questões teóricas, isso é bem fácil de entender, é bem fácil de dividir. No mundo do dia a dia lá, vocês agora vão perguntar lá para a Daniele, ela já vai saber disso daí, ó, de cor, porque ela tá vendo isso na empresa dela, que a gente já sabe que tá, né, Daniele? É engraçado quando a doutora manda no detor. Olha lá, Karina. Karina já tá contando pra gente os bastidores do escritório de advocacia. E também, só um detalhe, que quando tipo, a equipe não chega no consenso, quem deveria tomar decisão aí seria o líder, né? Que é outro problema, né? Porque aí o que acontece? O cara tem a chancela porque ele é o cara que é o chefe, né? E aí ele deveria decidir. Aí o que acontece? Em princípio, ele teria que ser um cara imparcial, chegar lá e falar assim, não, me dê dados, eu quero saber, então, assim, tá, opção 1, opção 2 e tal. E ele não deveria ver quem são as pessoas que estão de qual lado, né? Então, no mundo mais perfeito, o cara olharia as opções de decisão sem saber quem que está dando as opiniões. Por quê? Porque esse lado afetivo também pode pegar para o líder, né? De repente tá lá a treta toda, lá nós estamos lá na reunião da Daniele. E aí deram 2 opções lá e não chegaram a conclusão nenhuma e o chefe vai ter que decidir. Quem que você acha que ele vai escolher? A equipe, o lado da equipe que tá com o filho dele ou o lado da equipe que tá o fulano que, né, whatever, ninguém sabe nem quem é?
Então, assim, é uma coisa também delicada de se considerar. Por quê? Porque vai envolver questões afetivas também. Sabe a coisa do rabo preso e tal? Isso é uma das coisas aí que aparece também nesses momentos aí muito delicados do mundo empresarial. Muito bem, vamos para frente? Do filho, né, Daniela? A Daniela já sabe lá a resposta. E daí os estágios de desenvolvimento de equipe, né, são 4. Tem a formação, o gerenciamento de conflitos, a normatização e a atuação. Tá. Que a formação aí seria o primeiro estágio de desenvolvimento da equipe, né? Uhum. Que os membros se encontram, formam impressões iniciais e começam a estabelecer as normas, né? Uhum. Tem o gerenciamento de conflitos, que seria o segundo estágio. Uhum. Tem um desenho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que fica fácil de entender isso que o Gustavo tá falando, ó. Tá lá no livro. Eu acho que não tem nos slides, não sei porquê. É esse aí? Uhum. Então, aí tem o gerenciamento de conflitos, que é o segundo estágio de desenvolvimento, que é caracterizado pelo conflito e discordância. Uhum. Que os membros da equipe discordam se vai ou não fazer, né? Uhum. Aí tem o terceiro estágio, que é a normatização, que os membros começam a identificar claramente papéis que exercerão, né? Tá. E tem a atuação, que o desempenho melhora porque a equipe finaliza. Porque a equipe finaliza. Uhum. E amadurece fugiu o nome. O desempenho, né? Aí o que acontece? Se vocês olharem ali a curva, nós temos aqui na esquerda o desempenho e embaixo o tempo, né? Então o Y ali é desempenho, o X é tempo. Então o que acontece? Lógico, passou tempo, né? Porque isso aí não acontece. Formou a equipe, tá pronto. É assim, ó, formamos, tá? O que a gente faz? Tá, a gente vai ter uns conflitinhos aqui, nós vamos ter que decidir, né? Quem que faz o quê, em qual tempo, tal e tal. Aí, tá bom, agora a gente resolveu, normalizou a coisa, normatizou a coisa, né? Tem norma. E aí você chega no pico de atuação, porque você deixou muito claro quem faz o quê. Então, vocês vão ver ali no desenho do cara que a maior capacidade de desempenho é naquele momento ali que ele está chamando de atuação, que é no topo ali. E aí o que acontece depois? A tendência é ter um declive ali, porque daí as pessoas começam de novo a entrar em conflito, se chocar, e aí falar assim, não, aquela norma que a gente tinha decidido valeu para aquela hora, mas agora não vale mais. E aí fecha o pau e aí acaba a equipe. Então seria basicamente isso que quer dizer ali esse estágio de desenvolvimento da equipe. É isso, né, Gustavo? Isso aí. Beleza. E acho que acaba a parte de vocês aqui? Uhum. Tá bom. Muito obrigado. Foram muito bem. Sim. Os que não gostam muito de falar, foram muito bem. Obrigado. Deixa eu ver aqui, então. Na minha conta aqui, então, seria a última parte, é isso, né? E a última parte seria os grupos... Nossa, gente, era 6, 7, 8, é isso? Que é a Beatriz, a Melissa e o Pedro. Estão aí? Estamos. Tá. E também... então, eu acho que só ficou, na verdade, ficou só vocês, gente, porque equipe 7 e 8, a gente estava esperando que os alunos que tinham faltado aparecessem. Que lindas! Sejam bem-vindas! Temos câmera, então, olha ali, ela já está pronta com um negócio quentinho ali. Vamos resolver, só que eu acho que eu não estou ouvindo vocês estão sem... eu tô de pijama, desculpa. Bom, também não é querer demais, né? Por favor. Na quarentena ainda, 10 da noite, tá de roupa? Não, né? De roupa, por favor. Roupa, né? Tá. Muito bem, meninas. Vejam aí o que vocês conseguem mandar pra gente.
Quero ver como compartilha a tela, só um segundo. Tem um botãozinho embaixo ali, compartilhar tela. Eu Tá vou aparecendo? minhas aqui para você, tá? Tá. Daí, Beatriz, você vai ver que tem um monte de comando em cima do teu PowerPoint que ele não aparece pra gente, tá? Só aparece pra tá. Mas que não muda muita coisa, eu acho. Não, é só para que você aí, às vezes você quer passar o PowerPoint, mas daí você aperta os botões do Zoom sem querer, só para você saber que isso pode acontecer, tá? Vai por mim, que eu tô fazendo isso todo dia, então eu sei. Tá. Mas então, posso começar? Pode. A Maria tá mandando um parabéns e a Karina tá dizendo parabéns, coragem, muito bem, menina. Mandaram bem. Realmente. Eu não ia ligar, mas a Melissa ligou, daí fazer o quê? Chato, né? Deixar ela sozinha. Exato. Enfim, para melhorar a eficiência de uma equipe, a empresa precisa definir metas e prioridades específicas, para que as pessoas não tentem correr atrás dos objetivos individuais delas e, de fato, trabalhem como equipe, senão cada um vai para um lado e não chega em lugar nenhum. E objetivos e metas desafiadoras fazem com que as pessoas trabalhem mais. Então, elas precisam de metas esticadas, que são os objetivos super ambiciosos que os trabalhadores não sabem como alcançar. Mas para que os funcionários tenham realmente motivação para atingir essas metas, a equipe precisa de autonomia sobre como alcançar seus objetivos, precisa saber controlar os recursos, que são os orçamentos, os lugares de trabalho, os materiais disponíveis, etc. Precisam, sinceramente eu não entendi muito essa parte, mas eles precisam mudar as estruturas organizacionais quando precisar, e isso é acomodação estrutural, mas eu não sei direito como isso funciona. Tá. Seria mais ou menos no seguinte sentido. Às vezes, você dá algum tipo de meta para a equipe, dizendo assim, olha, você precisa garantir que eles produzam mais, sei lá. Uhum. E aí, você não dá a condição, porque daí os caras chegam na conclusão, por exemplo, de dizer assim, olha, para produzir mais, a gente vai ter que departamentalizar por função, vai ter que fazer uma linha de montagem aqui, porque senão não vai dar certo. Acontece o seguinte, isso é uma questão estrutural da organização. Então, se a equipe não tem autonomia para mexer nisso e resolver esse problema, você tira da equipe a possibilidade de resolver o problema como ela achar que deveria ser a melhor opção, que é mexer na estrutura da organização. Tá, entendi. Tá. E, por fim, eles precisam de imunidade burocrática, que é não depender de gestores e de ninguém para fazer alguma mudança. E daí a equipe pode fazer algumas experiências, testar algumas coisas sem ter medo de errar, de fracassar. E daí tem na empresa bastante disso? Não. Daniele, conta para nós. Melissa. Oi. Tem na sua empresa isso? Na minha empresa nenhuma, pois não trabalho. Ah, entendi. Na sua casa, Melissa, como é que é? Tem autonomia para os filhos fazer o que eles querem? Não muito. Então, pois é. Não muito. Mas é bem balanceado. Na minha casa é bem, equilibrado, assim. Entendi. Ótimo. Então, cara, se você pensar na lógica da família, isso também faz todo sentido, né? Esses tempos eu tava falando com a minha mãe lá, ela tava com um problemaço que ela não conseguia resolver o problema de abastecer com legumes e verduras a casa lá, a ONG, né? E aí eu fui na fruteira lá e conversei com o homem, falei, minha mãe vai vir aqui toda semana, faz um preço melhor para nós, pode ter, né, resolver o problema. Resolveu o problema. Só que é o seguinte, a minha mãe, na verdade, ela queria reclamar que ela tinha um problema, ela não queria que resolvesse esse problema, porque daí eu mexi na estrutura do negócio. E aí, minha filha, não deu certo. Por quê? Porque eu não era uma equipe que estava ali, eu não tinha imunidade burocrática, entendeu? É isso. Então, na família é igual, tá bom? Só pra vocês saberem. Karina, autonomia quase total. Ixi. Vamos lá. Oi, tá dando pra ouvir, professora? Sim, quem tá aí? Pedro, liga a câmera. Pedro! Temos mais um participante. Eu ia ligar a câmera. Pedro. Eu ia ligar, só que já tem as duas belezuras, aí ia dar muito contato. Entendi. Então, vamos deixar só as duas. Sem problemas, eu desligo a minha. Não precisa não.
Então, seguinte, sobre o individualismo, o coletivismo, na verdade tem um estudo que mostra que as pessoas pessoas que gostam de trabalhar sozinhas não se dão bem em trabalhos em equipe. Isso é meio que óbvio, né? Então a satisfação vai ser maior nas equipes, né, quando os membros preferem trabalhar juntos. Então, sobre o individualismo, o coletivismo é uma forma de analisar o individualismo e o coletivismo de uma pessoa, né? É meio que usado como uma triagem antes de formar uma equipe. Então, né, os individualistas pensam primeiro no seu bem-estar, nos seus interesses e preferem tarefas que podem realizar sozinhos, né, sem auxílio de outras pessoas. E já os coletivistas, eles pensam mais no bem-estar do grupo, né, preferem tarefas que possam trabalhar juntos, como uma equipe. Então, eles gostam de cooperar, de competir, e eles não gostam muito de decepcionar outro membro do grupo. E ali sobre o nível da equipe, é uma forma de avaliar também a experiência do grupo e suas qualidades. Então é útil para escolher membros do grupo de acordo com suas habilidades e experiências, né, para fazer alguma tarefa. Uhum. E a equipe diversificada seria meio que a representação das variações de cada membro, né, de acordo com suas habilidades e personalidades. Então garante que além de ter uma equipe qualificada, ela vai sempre ter um membro que possa realizar alguma tarefa específica. Uhum. Então, né, com esses critérios, né, de nível de equipe diversificada, é sempre importante também manter a equipe unida e sempre junto, né, no que for possível. Uhum. Uma coisa bem importante sobre a questão de diversificação e o nível da equipe é o seguinte: às vezes você tem diversificação, mas se você tem uma diferença muito grande do nível entre elas, pode ser um pouco complicado, porque é o seguinte, às vezes o cara é super especialista, um cara super potente, incrível, tal, não sei o quê, e aí você tem um cara que não. E aí a tendência é que, primeiro, que como tem essa disparidade entre os dois, que esse aqui pareça pior ainda, porque o outro é tão bom que esse aqui parece que não é nada, porque aí tem essa diferença de nível muito grande. Então, tentar fazer equipes que não tenham uma diferença de nível muito grande, até por outro motivo. Às vezes o cara muito bom acaba daí dominando tudo, porque ele, né, é o cara que é o bom. Então, eu lembro de um tempo, quando eu estava dando aula pelo Bom Negócio, a gente era em 4 professores para cada turma que a gente ia dar as aulas lá. E aí eles começaram a montar grupos pelo nível dos professores ou pelo estilo dos professores. Porque o que acontecia? Mandava um professor e aí na sequência vinha um outro professor. Se o professor não estava mais ou menos no mesmo nível, assim, de didática e de tal, o que acontecia? A percepção das pessoas, dos alunos, para aquele professor, nossa, eles arrebentavam com o professor, porque aí é o seguinte, a comparação era muito distinta. Então, olha que louco. Aí, quando agrupava os professores, eles pegavam 4 professores sensacionais e botavam junto, e 4 professores médios e colocavam juntos. Por quê? Porque aí a disparidade não era tão grande. Então, os 4 professores excelentes continuavam excelentes e os 4 professores médios ficavam perto um do outro também, porque você não tinha essa disparidade entre os professores. Então, essa lógica do nível vai muito nessa lógica aí, tá? Uhum. Eu concordo. Fechou, agora é a Melissa. Concorda, Melissa? A Melissa só tá ali, ó. Dedo close. Não, e passando o negócio na boca, né? Tipo, hidratação noturna, ela faz. Máximo. Tá frio. O que é? É Carmex isso? É. Eu entendo, amiga, eu entendo. Tá, é o Pedro ainda que continua? Não, tem que passar o slide. Desculpa. Eu trabalho em equipe aqui, pessoal. É o Pedro ainda. É você, Pedro? Ixi, agora eu já não sei. Minha parte seria aquela. Pera. Eu reservei essa parte, né? Mas aí... Deixa eu ver. Quer que eu fale? A Melissa não falou ainda, né? Falou, Melissa? Não, eu falo, de boa. Bom, uma coisa muito boa
né? Na hora de Uma ter uma coisa que eu tô equipe. lendo aqui agora é habilidades interpessoais, que o que elas fazem? Pessoas. Bom, se você vai trabalhar em equipe, você tem que ter habilidade com pessoas, né? Isso é uma coisa um pouco essencial. Então, para as pessoas terem uma relação de trabalho boa, eficaz, que funciona, você tem que fazer as pessoas desenvolverem essas habilidades. E isso também habilidades de tomada de decisão e de resolução de problemas, porque onde tem pessoas, tem conflitos, tem problemas. Então, você tem que desenvolver essa habilidade. Isso, é que algumas pessoas têm mais... Esse pedaço aqui, esse pedaço especificamente, ele tá falando assim, tá, como é que eu treino as equipes? E aí, assim, ó, o que você deveria considerar para desenvolver? Resolver habilidades interpessoais, que as pessoas saibam conviver uma com as outras, né? Interpessoal, entre pessoas. Tomar decisão e resolver problema. E resolver conflito e problema, que são coisas diferentes. E capacitar ela de uma forma genérica para que ela tenha cada vez mais habilidade. Então, é uma lógica, assim, de treinamento para equipes. Isso mesmo, entendeu? Eu já posso dar aula disso. Exatamente isso. Parabéns. Então, viu como é uma equipe? Eu pensei assim, ó, vou deixar a Melissa brilhar agora. Eu até sabia essa parte. Sim. Claro. A Melissa, ela precisa brilhar, né? Então vamos deixar com ela. Era a habilidade interpessoal. Eu vou deixar ela me guiar. Isso, coletivista, né? Entendi, gostei muito dessa tua sensibilidade de perceber esse detalhe. Foi bonita. Agora eu vou falar de uma coisa que todo mundo gosta, que é a recompensa, a remuneração. Ai, dinheiro. É. É bem essa mesmo. Então, o primeiro tópico está falando da remuneração. Bom, primeiro, né? A maioria das empresas não é muito satisfeita com a forma, tipo, que elas remuneram, recompensam o trabalho em equipe. Porque é uma coisa muito delicada, é muito difícil na hora de você escolher como fazer isso, porque existe uma cultura muito grande de valorizar o trabalho individual. Então, quando você fala em Karina. Posso? Vem, Karina. Eu acho que é para a professora essa pergunta. Então, uma vez eu ouvi dizer que remuneração é só para quem agora eu esqueci o nome, mas aquelas pessoas que trabalham para o Estado também é considerado também para em geral? Porque assim, remuneração no sentido que não necessariamente de salários, mas assim, de extras ou algum benefício que você vai dar pelo trabalho que foi feito em equipe. Agora, o que a gente tem que lembrar aqui com bastante amor e carinho é que esse livro, ele é americano e a lógica trabalhista lá é diferente da nossa. Eles pagam por hora, a gente não, a gente paga por mês, né? Então, a gente não tem essa coisa assim de, nossa, assim, você pagou alguma coisa diferente para as pessoas, isso para incorporar no salário assim, né? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso por questões até de legislação. Porque se você continuar por alguns meses dando alguns benefícios para os funcionários, aquilo incorpora salário. E se incorpora salário, incorpora encargos, incorpora 13º, incorpora férias. Então, a gente tem uma certa dificuldade com remuneração, principalmente em dinheiro aqui no Brasil, por causa disso. Então, uma das coisas que as empresas que atuam no Brasil fazem com bastante frequência é dar coisa que é prêmio, né? Dá uma panela elétrica para a pessoa que vendeu, dá uma viagem, dá não sei o quê. Gente, minha mãe ganhou uma. Isso eu sei como é que é. Então, assim, mas a gente pode falar de remuneração, sim. A remuneração, inclusive, o salário é um tipo de remuneração, porque você remunera alguém de uma forma constante, mas pelo trabalho dela, né? Você tem que trabalhar para ser remunerado. Então, a remuneração é um termo bastante abrangente, mas nesse caso especificamente aqui, ele está falando sobre você remunerar de uma forma extra, né, pelo trabalho daquela equipe. Isso. Também... Obrigada, professora. A Maria, que bom, Maria, né? Lixeira é uma coisa útil. Senhor.
Tá bom. Ganhos compartilhados, né? Vai lá, que é uma lógica aí de compartilhar aquilo que você ganha em termos, por causa do desempenho, né? Você aumentou o faturamento, então você distribui isso. Isso é o segundo tópico que ele fala ali. Mas vou falar primeiro ali da remuneração baseada em habilidades. No livro, ele dá o exemplo de uma fábrica que remunera os funcionários de acordo com as máquinas que eles sabem operar, tipo, as habilidades que eles vão desenvolvendo. Então, se você sabe operar um maquinário que é mais difícil, você vai ganhar mais do que os outros que só operam um maquinário básico, vamos dizer assim. Tá. Então, é recompensado com base em habilidades e conhecimentos extra. Quanto mais você tem a oferecer para a empresa, nesse quesito, mais eles vão te remunerar. O segundo é de ganhos compartilhados, que foi até o que foi comentado, de participação de lucro e tal. Funciona melhor. No livro ele fala de equipes com funções mais complexas e tem uma mobilidade grande nas empresas, assim. Tem uma possibilidade de subir e descer de cargo maior. Você consiga controlar que foi resultado daquela equipe, né? Porque... Sim. Isso mesmo. E agora eu vou ali para o terceiro tópico. E são as recompensas não financeiras, que foi o exemplo da panela elétrica. E a lixeira. Maria que ganhou também, a lixeira. Óbvio. Recompensa não financeira. Ele fala, né, que funciona bem quando está sendo implementado pela primeira vez a ideia de gestão de qualidade, e funciona também, tipo, você vai ganhar um certificado da empresa e quem vai te entregar vai ser o diretor. Aí, tipo, prestígio. Então, funciona mais nessa lógica. É isso. Ganhei palmas. A Daniele ganha curso. A Karina ganhava dinheiro antigamente, agora não. Agora só ganha tapinha nas costas. Falando parabéns pelo seu trabalho, né, pessoal? A gente descobre muitas coisas nessas aulas aqui. Tá bom, senhores, eu vou parar aqui a gravação, né? Sabe Deus